Você já percebeu que a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo? Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de reconhecimento, correndo atrás de experiências, correndo atrás de um futuro que supostamente resolverá tudo. Mas quase ninguém para fazer uma pergunta simples: o que acontecerá quando eu conseguir? A sociedade nos ensina a desejar. Deseje mais, compre mais, conquiste mais, acumule mais. Mas raramente nos ensina a compreender o nosso desejo. Talvez por isso tanta gente esteja cansada. Não apenas cansada fisicamente, cansada psicologicamente, cansada espiritualmente. Porque viver desejando é viver habitando uma falta. E é aqui que Lacan entra em cena. Para ele, o desejo nasce da falta. Nós desejamos justamente porque sentimos que algo nos falta. O problema é que passamos a acreditar que essa falta desaparecerá quando alcançamos determinado objetivo. O próximo salário, a próxima promoção, o próximo relacionamento, a próxima conquista. Mas a experiência mostra outra coisa. Você consegue, comemora e logo surge um novo desejo, uma nova meta, uma nova insatisfação. Lacan diria que o objeto muda, mas a falta permanece. O desejo corre de um objeto para outro como uma sombra que nunca consegue alcançar o próprio corpo. Muito antes dele, Schopenhauer já havia percebido algo semelhante. Segundo o filósofo alemão, a vida oscila entre dois polos: a dor de não possuir aquilo que desejamos e o tédio que surge quando finalmente conseguimos. Sofremos enquanto buscamos, depois nos entediamos quando encontramos. Então criamos um novo desejo e o ciclo recomeça. Observe a genialidade dessa armadilha. Quanto mais desejos pequenos acumulamos, mais fragmentamos nossa atenção, mais dispersamos nossa energia, mais distante ficamos da clareza. Por isso podemos afirmar que você deve investir os seus recursos na criação da sua liberdade. A verdadeira riqueza talvez não seja possuir muitas coisas. Talvez seja reduzir o ruído, ter tempo para refletir, ter silêncio suficiente para ouvir os próprios pensamentos. Porque sem clareza não existe liberdade, existe apenas reação. E quem vive reagindo ao mundo nunca descobre o que realmente quer. A maior parte do seu cansaço, estresse, vem justamente da falta de controle dos pensamentos que te inundam e formam os seus desejos. E talvez essa seja uma das frases mais importantes desta reflexão. Não controlamos tudo o que acontece, mas podemos aprender a observar aquilo que acontece dentro de nós. Entre o acontecimento e o sofrimento existe uma interpretação. Entre a realidade e a angústia existe um pensamento. Muitas vezes não somos escravos das circunstâncias. Somos escravos das ideias, das histórias que contamos sobre elas. Porque são essas narrativas que vão formar os nossos desejos. Porque cada desejo é um contrato, um compromisso, uma direção, uma forma de organizar a sua vida. A questão não é abandonar o desejo, isso seria impossível. A questão é escolher desejos que mereçam sua existência, desejos que ampliem você, desejos que produzam significado, desejos que continuariam fazendo sentido mesmo que ninguém estivesse olhando. E talvez aqui esteja a pergunta mais importante desse vídeo. Quantos dos seus desejos realmente são seus? Quantos nasceram da sua alma? E quantos foram emprestados pela propaganda, pelas redes sociais, pela comparação, pela necessidade de aprovação? Lacan chamou isso de desejo do outro. O desejo que você acredita ser seu, mas que foi plantado por expectativas externas. Talvez amadurecer seja justamente isso. Não eliminar a falta, não destruir o desejo,
mas aprender a distinguir aquilo que você realmente deseja daquilo que lhe ensinaram a desejar. Porque a paz não nasce quando todos os desejos são realizados. A paz nasce quando você para de perseguir desejos que nunca foram seus. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. A falta continua existindo, mas deixa de ser uma prisão e passa a ser uma bússola. Uma bússola apontando não para aquilo que impressiona os outros, mas para aquilo que dá sentido à sua vida.